Olá, 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 olá. Olá, Angel. Boa Tudo bem, minha tarde. amiga? Tudo bem? Boa tarde, como é que você Boa tá? tarde. Tô bem, graças a Deus. Voltando à correria, né? Aos poucos a gente vai É, retomando. imagina. E aí, mas tô bem, graças a Deus, com saúde, é o que importa. Que bom. Nós temos alguém já entrando ali, o Júlio. Júlio Sacracenda, meu amigo, filósofo. Cara que eu tenho também, tá na minha lista aí. A gente já se programou para fazer uma live juntos. Joia. É, Cíntia Andrade, Cíntia, oi Cíntia. Cíntia é minha parceira do grupo parceira Inovar. sua. É, da gente dá curso de cuidadores de materno infantil. Olha que legal, que benção. Legal, Leda legal. Maria. Sejam Tá bom todos minha voz aí, bem-vindos. Ana, para você e para Tá o pessoal que sim. tá escutando? Tá bom o áudio? Todos ouvem? Deixa eu só fechar essa janela aqui. Tá. Pronto. Tá ótimo aí o áudio, né? Tá sim. E você me conte como é que estão as coisas aí. Você tá em São Paulo, né? Tô em São Paulo e você tá onde? Eu tô em Aracaju. Eu sou uma Aracaju. eu sou andarilha. Eu trabalho na Bahia também, né? Cheguei de lá agora há pouco. Uhum. Atendo lá também e moro em Aracaju hoje. Então, pro pessoal que tá ouvindo a gente aí, deixa eu já falar, já começar falando como que a Ilana e eu nos conhecemos, né, Ilana? Sim, Eu conta sabia aí. que você era de Aracaju, mas eu vi que você postou algumas coisas da Bahia. Eu fiquei confuso. Falei, nossa, será que eu me confundi que ela era de Aracaju e é da Bahia? Porque eu sou baiano também, né? Eu sou de Irecê, uma cidade a 490 quilômetros de Salvador. Sou apaixonado pela minha cidade, pelo meu estado, pelo nosso país também, né? Mas a Dois. nossa cidade acaba. Então, não tem jeito, né? A nossa cidade É, acaba tendo ali com ela as nossas emoções, os nossos sentimentos. Tá ali, não tem jeito, é raiz. E verdade. aí, eu fui fazer minha formação. Quando eu vim para Bahia, desculpa, eu vim da Bahia para São Paulo para estudar e trabalhar, me graduei em História. Comecei a trabalhar com móveis planejados aqui em São Paulo, fui vendedor, fui projetista, fui gerente. Depois fui trabalhar com meu irmão também, gerenciando uma das lojas dele nesse segmento. E nesse interim eu conheci o coaching, né? A formação do coaching LPC, que é o que a gente fez juntos, do nosso querido, amado irmão querido do Rogério. coração, Rogério Martins, né? E método LPC. E aí foi lá que nós nos conhecemos, né, Ilan? Somos ali parceiro, colegas de turma, de formação. Nossa primeira formação, quer dizer, primeiro, pelo menos para a minha primeira formação em coach. Eu venho a fazer outras depois, mas a minha foi a primeira. Não sei se é a sua também. Então, foi a minha primeira também. Eu fiz outros cursos, não de coaching, né, mais voltado para desenvolvimento pessoal, né? E eu venho nessa busca há um tempinho já, né? A gente, né, Rangel? É, Então, e a é gente se isso que você encontrou falou no é bem. coaching, no Foi. coaching. E, e aí a gente se encontrou. Isso que você falou é uma verdade. Você tem amigos nossos que estão aqui, o Júlio Sacracenda, meu amigo, que é filósofo, que é um cara muito voltado também para a questão da espiritualidade. Eu acredito que ele tenha também essa formação. E é interessante porque a gente entra no caminho do desenvolvimento humano e tem muita coisa que né, não tem jeito, Abre o você não leque, fica né? num lugar só. Ela é um abre-leque. Então, Isso. você começa com coach, ou você começa com, de repente, até uma formação mais formal, entre aspas, como a psicologia, uma psicanálise, o fato, ou uma terapia, como terapeuta, e você vai abrindo o leque. Eu também fiz outras formações, depois que eu me fiz a formação com o Rogério Martins, eu fui fazer algumas formações voltadas para inteligência emocional. Eu fiz uma especialização em lifestyle, inteligência emocional, Com a líder Paula, coach, né? palestrante coach, com a Paula Abreu. Eu fiz um curso também que foi muito bom para mim. Eu amei ter feito ele, que foi de perfil comportamental, análise de perfil comportamental. E o coach educacional. Coach educacional, inclusive, foi um dos cursos que eu fiz que me possibilitou hoje trabalhar
numa das frentes que eu trabalho, que é dentro da sala de aula com alunos do ensino médio. Show. Então, o leque é muito grande. Inclusive, esse projeto dentro da sala de aula é um projeto que acalenta muito meu coração, pelo qual sou muito apaixonado, porque é uma das necessidades que eu vejo, levar, por exemplo, a inteligência emocional para os alunos, para a escola, tanto a escola pública quanto a particular, que é uma necessidade urgente, Quanto mais cedo, né? melhor, né? Quanto mais cedo, melhor. Com E foi a certeza. partir de uma formação em coach educacional que me possibilitou isso. Então, o que você falou é uma verdade. A gente entra por uma porta, mas aí depois abre um leque que você vai, É. né? Inclusive, a gente tem que Você, ter por cuidado, exemplo, né, quanto a isso, porque às vezes são tantas informações, tantas técnicas, tantas linhas de pensamento, né, que a gente acaba meio que se poluindo de muita informação. Por isso que a gente tem que buscar, né? né, pincelar dali, pincelar daqui, para pegar o suprassumo de cada curso, de cada personalidade que vem trazendo isso pra gente, né? Porque você tá vendo aí, o pessoal até faz uma piada, né? Ah, tanta live. Mas às vezes você entra em várias É, lives, assim, é tanta informação, que às vezes informações que a gente não consegue colocar em prática, né? E acaba é, que a gente fica, meu Deus, eu não consigo fazer isso que eles estão falando. Ah, eu nunca fiz isso. Será que eu vou conseguir? Isso gera uma ansiedade, né? Por isso que, como é. o meu projeto, né, que ele está em andamento ainda, a nossa vida é um projeto em andamento, né? Não deixa de a gente estar Uhum. procurando estudar sempre. É em relação à inteligência emocional simplificada, porque a gente tem que se basear, né, do elementar para poder a gente ir para algo mais complexo, Mais profundo. né, quando se trata de desenvolvimento pessoal. Ó, Ilana, eu quero que você fale mais sobre esse projeto, mas antes eu quero dar um alô aqui para uma galera que está entrando. A Fabrícia, ela é minha coach, uma das minhas coaches. Eu estou fazendo um projeto com ela, está me falando aqui, ó, meu coach maravilhoso. Uau! Nós estamos aí num projeto de vida muito legal. Fabi, esposa de um amigo meu do peito, do coração, que é o meu amigo Paulo Mendes, o cara que eu acho que foi a primeira pessoa que eu conheci quando eu cheguei em São Paulo. E aí tem outra galera entrando, o Rony entrou agora, Inácio entrou, Jerônimo, É gratificante, e né? uma galera falando aqui, o Júlio falando sobre o que a gente falou, que é verdade, essa questão do leque de várias opções no campo do desenvolvimento humano e tal. Fabi, obrigado, viu? Deus abençoe você, Deus abençoe a galera que está entrando, muito obrigado pelo prestígio, muito obrigado pelas palavras, ela me marcou dia desses aí, na nossa sessão dessa semana, que é as segundas-feiras. O Júlio está falando ali, Rangel é 10. Obrigado, Deus abençoe. Então, antes da Concordo. Ilana falar sobre o projeto dela, olha que legal, hein, Ilana? Antes da Ilana falar sobre o projeto dela, eu vou pedir uma gentileza para vocês que estão aqui, que estão nos prestigiando. Que é o seguinte, manda coraçãozinho, porque o coraçãozinho é você dizendo para o Instagram que a live está legal e ela pode mostrar para mais pessoas. Essa é a ideia. Quanto mais coração você manda, o Instagram vai divulgando para mais pessoas. Porque o Instagram, não sei se você sabe, ele tem média de 5% só dos seus todos. Então, vai mandando coraçãozinho aí. E se você achar interessante e lembrar de alguma pessoa que nós vamos falar sobre mudanças, aperta o dedinho aí no aviãozinho e vai compartilhando com quem você ama. Não precisa compartilhar com todo mundo, à torta e Isso. à direita, mas compartilha com quem você ama, que você sabe que faz sentido ouvir essas palavras. Tá É bom? Então, verdade. Quem gratidão. quer, né? Quem quer de verdade. Quem quer, lógico, tem que estar no momento, né? Com Gratidão certeza. já de antemão a você que está fazendo isso, e gratidão à Ilana, que a gente bateu esse papo, ela aceitou o convite, e a gente tem muita coisa em comum, tanto na vida profissional, pessoal também, por causa das nossas escolhas de trabalhar com desenvolvimento humano. E eu queria que ela falasse um pouquinho, para começo de conversa, sobre esse projeto que você começou aí, que é o IS para a vida, né? Inteligência Emocional Isso. Simplificada. Eu vou começar um pouquinho lá de trás, né? Para Ah, quem não sabe, eu sou odontóloga de formação, né? São 22 anos de odontologia e eu sempre lidei muito com pessoas, né? Eu percebi que minha cadeira de dentista muitas vezes virava um divã.
Os pacientes chegavam, a gente ficava 30 minutos, 40 minutos conversando sobre as coisas da vida, né? Sobre as inseguranças, sobre os medos, porque algumas fobias têm um fundo, né? Da inteligência emocional, né? De você significar aquilo. O que é que eu estou fazendo no dentista? Né? É para o meu mal? É para o meu bem? Isso foi criando em mim, né? Sem falar que eu também me considero uma pessoa ansiosa. Eu fui uma adolescente ansiosa. Eu tive alguns transtornos de ansiedade na minha adolescência, né? E aí eu pensei, por que eu não posso estudar isso e ajudar as pessoas, né? De início eu ficava muito na teoria de autoajuda, né? Mas aí chegou um momento que meu coração me chamou para quê? Para que eu usasse isso também para ajudar outras pessoas, né? E como eu falei anteriormente, eu percebo que são muitas informações, muitas regras, né, implementadas sobre inteligência emocional, né? Muita gente não sabe nem o que é inteligência emocional, né? Muito se falou há um tempo atrás em quociente de inteligência, né? A inteligência de você memorizar fórmulas, de você, como se diz, dominar conteúdos teóricos, práticos, técnicos, né? Mas pouco se falou na história, na escola, sobre inteligência emocional, o quociente emocional, né? Que nada mais é que você lidar com suas emoções, né? E, ao mesmo tempo, saber lidar com os outros. Muitos cursos que eu vejo por aí como conquistar o seu amor, como lidar com pessoas difíceis, né? Como, sei lá, vender mais. E eu percebi, Rangel, que tudo parte de um pressuposto, que é a inteligência emocional. É você se entender, né, como ser humano, que tem emoções, para você poder entender o outro que também tem emoções. Né? Você não é uma ilha, óbvio, mas tudo parte de você. Então, eu venho desenvolvendo, né, inclusive um projeto de um livro que eu quero escrever, fé em Deus. Ótimo, legal. Eu comecei a fazer isso nas minhas mentorias, né? Nas minhas sessões de coaching, né? Eu trabalhava muito com adolescentes e com estudantes de odontologia. Adolescentes saindo da faculdade e ainda indecisos com o que vão fazer, com o que iriam fazer, né? E aí eu percebi que muita coisa parte da questão da pessoa não se conhecer, de não saber lidar com as emoções, não saber dar os nãos, que a vida merece, às vezes, que a gente dê alguns nãos, né? Como eu falei em alguns vídeos que eu trato da questão da inteligência emocional, a capacidade também de desistir, né? De você assumir suas fraquezas. Então, assim, a inteligência emocional simplificada é basicamente isso. É uma tríade, né? Corpo, espírito e emoções, alma e emoção. E você trabalhar esses 3 pilares para que você tenha uma estrutura para lidar com as demandas do mundo, né? Eu comparo muito o ser humano a uma casa, né? A casa, ela pode ter um alicerce raso ou um alicerce profundo. Isso, você construir sua casa com alicerces profundos, que é o autoconhecimento, é o cuidado com sua saúde, com seu corpo, com sua saúde mental, né? Uma série de questões que envolvem a saúde global do ser humano, não evita que a gente tenha problemas, né? Você pode construir uma casa, pode vir ventania, pode vir ferrugem, pode vir maresia, pode vir sol, voam algumas telhas, não é verdade? Mas a estrutura está ali. Então a inteligência emocional, ela vem para isso, para poder você ser um bom profissional, você ser um bom marido, um bom filho, um bom vizinho e ser bom com você mesmo, né? Porque às vezes a gente quer muito ser perfeito e às vezes a gente, assumindo nossas fraquezas, a gente parte de um ponto que a gente pode também ajudar o outro e olhar o outro com suas demandas também, né? Ser mais indulgente. A gente, com a inteligência emocional, ela se empodera e, ao mesmo tempo, nos torna indulgentes para com o outro. Basicamente é isso. É uma longa história, né? Porque você sabe que nessa área a gente precisa de um bom tempo e tudo, mas tudo parte do autoconhecimento, né? Do autoconhecimento para poder você lidar com o outro, né? Uau! Vamos lá. Ilana, muito obrigado por essas palavras iniciais. Excelente seu projeto. Deixa eu falar com a galera enquanto tem gente chegando aliás, aí. seu livro,
o seu livro, esse livro que você tem um projeto, toma adiante, que eu tenho absoluta certeza que vai abençoar muitas pessoas. A Espero, galera está assim entrando aqui. espero. Projeto Marias. Projeto Marias é um projeto muito legal. Eu vou falar aqui por eles, por elas. Começa a seguir Projeto Marias e observe o conteúdo que eles disponibilizam lá. Você vai amar. Somente a galera, não somente, mas principalmente as mulheres. Projeto Marias entrou, está fazendo aqui para a gente algumas perguntas, como evitar o roubo emocional. Minha irmã entrou, Márcia. Muito bom, Ilana. Ah, o Júlio está falando para você. Você tem aqui alguns elogios já, viu, Ilana? Trabalhando. Fico Inácio, como encontrar feliz. nossa verdadeira identidade, também Projeto Marias. Eu vi aqui, deixa eu ver se eu lembro. Aqui, ó. Ilana, você é uma profissional excelente. Olha que Ah, legal. gratidão. Vários, Fico feliz. vários elogios. Tudo que ela coloca a mão, olha, Ah, um beijo grande faz para com quem sucesso. falou. Eu estou tentando ver aqui, eu sou meio choco com essa questão de tecnologia. E aí, pronto, Deus é E eu pai. sou meio Vamos lá. ceguinha para ler. Mas tá valendo, Oi, gente. Vai ficar Nana, vamos gravado, aproveitar né? essa pergunta aqui do Projeto Marias, como encontrar nossa verdadeira identidade. Ó, Júlio Sacracenda, que está aí já, nosso amigo filósofo, e que também é voltado para questões de espiritualidade. Olha essa pergunta, Júlio, já vai matutando essa resposta para a nossa live, viu? Mas, e nessa live aqui, a Ilana vai falar. Ilana, vamos lá, como é que a gente pode responder, Projeto Marias, como encontrar nossa verdadeira identidade? Eu, O que é que você me diz? Você tem dicas aí? basicamente, eu acho que eu falo isso até para os meus filhos, né? Para os adolescentes que eu mentoro. É você conhecer seus valores. O que rege a Uau, sua vida, tá? excelente. Porque quando você conhece Valores, está isso, ouvindo aí? né? Quando você conhece o que rege os seus passos, né? Que são os seus valores, mesmo que às vezes a gente tem um. Eu conhecia a palavra valores, né? Mas eu não tinha consciência da palavra valores. E a partir do momento que eu tive essa consciência, eu comecei a fazer melhores decisões. E eu começo a ver quem sou eu. Eu dou valor ao quê? Um valor muito importante para mim, Rangel, é o respeito. Então, às vezes, assim, uma pessoa me perde com a falta de respeito até para com os outros. Se eu presenciar uma cena de falta de respeito, para mim... Então, assim, são coisas que você começa a se reger e você fala, não, essa sou eu. Eu não aceito esse tipo de coisa. Eu gosto desse tipo de coisa. Essas coisas eu também não gosto. E também saber quais são os meus pontos fracos também, né? Meus valores e meus pontos fracos para quê? Para que eu saiba que aquilo, às vezes, rege comportamentos que não são... que não trarão bons frutos para mim. Mas o básico, na minha opinião, é você conhecer quais são os seus valores. Né? O que é que você acha mais importante. E você, Angel, o que é que você acha? Me conte. Excelente. Excelente. Olha aí, ó. A Cíntia acabou de responder pra gente. Autoconhecimento. É uma das... Para conhecer quem você é, você precisa ter cada vez mais clareza sobre você mesmo. Então, veja. Há vários caminhos, obviamente. Há vários caminhos. Mas o caminho do autoconhecimento... Mas nenhum deles está fora do caminho do autoconhecimento. Né? Qualquer que seja o caminho, valores, perfil comportamental, habilidades e competências, qualquer estudo sobre si mesmo, ele está dentro da área, dessa grande área chamada autoconhecimento. Algumas dicas. Primeiro, tire tempo para você mesmo. É a primeira coisa. Porque a gente está envolto num mundo rápido, corrido, de necessidades urgentes, de trânsito, de respostas que você acha que precisa dar para ontem, de caixa de e-mail lotada, de WhatsApp lotado. A gente não tem tempo para a gente. É possível conhecer alguém ou algo sem que você dedique tempo para esse objeto de estudo, vamos dizer assim? Impossível. Então, da mesma forma que você... porque veja, vamos supor, você vai fazer um concurso público sobre qualquer que seja a área, vamos supor, segurança pública, policial militar, vamos lá, dá um exemplo. Então, você vai estudar as apostilas que caem no concurso, para você ter clareza daquilo que possivelmente pode cair para você responder, ok? Então, se você quer conhecer alguma área, você tem que estudar sobre ela. Se você quer conhecer você mesmo, você tem que estudar sobre você mesmo. Agora, é possível conhecer você mesmo sem tirar tempo para você mesmo? Não é. Por exemplo,
Eu ouvi uma história uma vez que eu achei muito legal, de uma pessoa que teria ido para um terapeuta e o terapeuta teria sugerido que ele passasse mais tempo com ele mesmo para ele se conhecer. E essa pessoa, voltando para sua casa, ouvindo as recomendações do terapeuta, chegou lá na casa dele, tirou o tempo para ele, ficou com ele, tirou férias do trabalho e, voltando 30 dias depois, disse para o terapeuta que aquilo não havia funcionado. Ao que o terapeuta teria respondido: o que você fez? E ele logo lhe disse: tirei férias do trabalho, fiquei em casa, tirei mais tempo para mim. O que você fez ao ficar em casa? Eu ficava ali, ligava a televisão, fazia... Você não tirou tempo para você. Porque a gente está tão acostumado com essa correria que a primeira coisa que a gente faz quando chega em casa, por exemplo, é ligar a televisão. Ou pegar o celular. E mesmo que a gente não escute, a televisão está ligada. Então, assim, isso não é tirar tempo para você. Tirar tempo para você é primeiro saber se ouvir. E se tem um lugar, vamos dizer assim, do qual a gente se tem um lugar em que a gente se ouve mais, esse lugar se chama silêncio. É preciso saber ficar em silêncio. Verdade. Porque silenciar é escutar a própria alma. Então, é escutar o seu interior. Um parêntese Pode aí, falar, né, que eu acho muito importante você falar sobre isso. Às vezes as pessoas entendem o silêncio, o estar consigo mesmo, como aquela coisa meditativa, aquela coisa monótona, né? Mas existem várias formas de você ficar consigo mesmo. Eu, por exemplo, eu me descobri nessa quarentena uma boleira. Então, toda vez que eu estava meio assim, sabe, inquieta, pensando coisas que a gente acaba se contaminando um pouco com, né, comentários e tudo, eu ia lá e fazia um bolo. Incrível, porque eu ficava ali, não deixava nada ligado, só eu comigo mesma. E vinham pensamentos, e vinham questionamentos, e eu aprendi a me ouvir. Outras pessoas caminhando, outras pessoas correndo, né? Outras pessoas meditando. Então, cada um tem que encontrar a sua maneira de conversar, de se ouvir. Às vezes eu não fazendo nada mesmo, parado e olhando para o teto. Mas tem pessoas que são realmente impacientes. Né? Mas só o fato de você não ter nada externo já ajuda. Não é verdade? Exatamente. É verdade. E tem algumas dicas, né, Ilana? Você pode, por exemplo, a gente tem dificuldade de falar sobre a gente mesmo, pensar sobre a gente mesmo e escrever sobre a gente mesmo. Uma das dicas mais preciosas e mais simples e talvez mais eficaz é escrever sobre você mesmo. Você pode pegar, você pode começar falando qualidades, você pode pegar uma folha de caderno e colocar lá, dividir ao meio e colocar qualidades, pontos fortes, defeitos, entre aspas, que eu não gosto de chamar de defeito, pontos a serem trabalhados. Tenta colocar isso em prática, fazer esse exercício. Minhas qualidades, meus defeitos ou pontos a serem trabalhados. Você vai tendo mais clareza sobre você mesmo. Sim. Porque as suas qualidades é a sua percepção sobre você mesmo. E o que você percebe em você mesmo tem um porquê, tem uma lógica. Por que eu me percebo assim? Porque muitas vezes não é a resposta em si, é a razão por trás da qual a resposta veio. Exatamente. Né? Por exemplo, quando você fala assim, nossa, esse filme é maravilhoso, eu gostei demais, ele me marcou. Perfeito. Agora, por que ele te marcou? Vamos mergulhar. O que é que dentro... Exatamente. Tem alguma coisa dentro do filme com a qual você se identificou e, de repente, é aquela coisa que você precisa buscar ter mais clareza sobre você mesmo. Eu, por exemplo, não gosto de filmes de ação. Nunca gostei muito. Gostei, talvez, um pouco na minha adolescência de filme de karatê, kung fu, é verdade. Mas, atualmente, e pelo que eu me conheço, eu não gosto. Mas eu gosto de filme de época. Eu gosto de filme que tem uma história dramática, baseada em fatos reais, por exemplo. De superação. Isso diz muito sobre mim mesmo. Um dos meus valores pilares é o valor da comunidade. É o valor da compaixão. É o valor... Agora, por exemplo, eu tenho valores que outras pessoas que eu lidero têm que eu não tenho. Por exemplo, competitividade. Eu nunca tive o valor de competitividade alto. E tá tudo bem. Eu não preciso ser competitivo. E tá tudo bem, é você se conhecer. Meu irmão, por exemplo, se ele brincar comigo, se a gente jogar bola juntos, eu, ele e os amigos, ele vai fazer de tudo para ganhar. Porque o valor da competitividade, da vitória, da competição, para ele é muito alto.
Isso diz muito sobre quem ele é. E tem gente que leva Por isso quê? pra vida, né? Pra vida E mesmo. ele leva isso pra vida. E ele leva isso pra vida. Porque esse valor, ele não tá só no futebol, ele tá na vida dele. Então, ele é empreendedor, ele é líder, ele gosta de cumprir metas. Por natureza, eu não sou assim. Por natureza. Eu posso até desenvolver habilidades de liderança, de cumprir metas, mas por natureza, ou dentro dos meus valores, está um valor mais de comunidade, E tá de tudo bem, aglutinar né? pessoas, e tá tudo bem. Exato. Então, algumas dicas, escreve sobre você mesmo. Fica atento ao que você gosta, ao que você não gosta. Você entrou no supermercado, entrou numa loja, numa banca de revista, por exemplo. Quais livros os seus olhos batem e você fala assim, nossa, qual matéria seus olhos batem? Mesma coisa do filme, qual música? São nas Porque, de entrelinhas, novo, né? não é o filme. Então, assim, a própria vida está cheia de coisas que dá feedback pra gente. Vamos lá. Vamos lá, né? O Marisa tema, né? tá falando, a Marisa tá falando que ama filmes de época também. Márcia, Teve minha um aí que irmã, falou que tá debateu uma fazendo um pausa. cafezinho. Deu vontade agora de tomar um cafezinho. Eu não vi Olha, quem é minha irmã, foi. tá fazendo um café para esquentar. Ah, Ó. Minha irmã aqui, ó. delícia. Ela mesmo. Mas é baiano Marisa, também? obrigado, Marisa. Cafezinho Marisa baiano. é baiana, de original. A Marisa tá falando aqui que ama os meus conteúdos, muito obrigado. Jerônimo Santos entrou. Galera, antes de eu continuar com a Ilana, vou pedir mais uma vez um favor para vocês. Coraçãozinho é uma forma de você dizer para o Instagram que essa live é relevante e ele vai acabar mostrando para mais pessoas. Então, coraçãozinho, se você quiser patrocinar, vamos dizer assim, a nossa live, é dessa forma que você pode fazer. Coraçãozinho. E se você perceber que tem pessoas que seria interessante ouvir, é o aviãozinho, você compartilha. Ilana. Tem um tema, né? Vamos pro tema da Da live, né? Acabou que vamos pro tema. a gente entrou no Yes pra Vida e é porque é um assunto muito rico que não foge também das mudanças, né? Não foge também do tema, né? Tem algumas perguntas que deixaram na caixinha, se você quiser. Olha, a Marisa falou que tá fazendo sopa, Ilana. Eu adoro sopa. Eu gosto de tudo. Ana entrou, Ana é minha aluna. Tem alguns alunos meus aqui da escola que entraram, já vi. Nossa, que legal. Bem-vindos. E tem algumas perguntas da caixinha. Da live passada. Que a gente não rolou, né? Que não rolou naquele dia. Que não rolou. E aí, tem alguém que fez assim, por que mudar é tão difícil? Foi uma das perguntas. O que é que você me diria sobre essa pergunta? Então, Rangel, primeiro, né? A gente cresceu ouvindo que mudanças tiram um pouco a gente da zona de conforto, né? Mudanças são o desconhecido, porque a maioria das mudanças que a gente quer fazer na vida, a gente não tem a bola de cristal para saber o que é que vai acontecer, se essas mudanças vão ser benéficas, né? Ou não para a nossa vida. Então, eu acho que é o medo do desconhecido, o medo de não dar certo, o medo de ser rejeitado, né? O medo de perder o amor de algumas pessoas. Então, assim, a partir do momento que é aquele negócio, né? A gente vai vira um ciclo, a gente fala, mas volta para o autoconhecimento. Né? Os medos são geralmente porque a gente não tem muito na nossa mente por que daquela mudança. Né? O que é que aquela mudança vai nos atender no que tange aos nossos valores. Entende? Uhum. Então, eu acho que o grande medo está aí, é na falta da autoconfiança, do autoconhecimento. Porque você fica naquela, será que é isso mesmo que eu quero? Né? Será que eu não estou sendo caprichoso ou não? E também a mudança que vem do externo causa medo pela questão de você não ter o controle, né? A gente às vezes quer ter o controle de coisas que não podemos ter. O medo de perder o controle, o medo do novo, do desconhecido. É inerente, né, do ser humano. Inclusive, a segunda pergunta que fizeram está também dentro dessa, que é como encarar o medo das mudanças. E aí, o que você falou faz todo sentido, porque tem a mudança interna, que a gente precisa empreender, inclusive, precisa fazer, e tem a mudança externa, que é a partir de circunstâncias contra as quais a gente nada pode fazer muitas vezes. E eu lembrei agora, Ilana, eu queria falar sobre isso, que eu postei agora há pouco nos meus stories, de
três termos que o Pablo Marçal, que o pessoal da internet sabe quem é o Pablo Marçal, falou dia desse numa live dele e eu achei muito interessante. Ele falou a diferença entre melhorar, mudar e transformar. Eu achei essa colocação muito legal. Eu não sei se esse barulho é aí ou é aqui, eu sei que está um barulho. Aqueles aniversários, né, que tem, que o pessoal passa na rua. Ah, é aí mesmo, né? É aqui. Ótimo. Então, eu gostaria de aproveitar essa fala da Ilana sobre mudança e falar um pouco sobre esses conceitos. Há uma diferença entre melhorar, mudar e transformar. Melhorar é quando você está evoluindo, quando você sobe um degrau, quando você está crescendo. O você de hoje não é o mesmo você de ontem, por exemplo. Você está mudando, ainda que você não queira. Suas células estão se transformando a cada dia, né? Então, isso é melhorar, isso é crescer um pouco. Mudar é quando você muda de rumo. Você está numa estrada, num caminho, você vai para outra. E é interessante porque o Pablo Marçal falou uma coisa que até então eu não tinha me dado conta, que tanto o melhorar quanto o mudar, você pode voltar atrás. Você pode hoje estar bem e ter uma recaída. Você pode mudar e voltar para entrar num outro caminho e voltar para o caminho anterior. Agora, a transformação, que é o terceiro estágio, aí não tem como mudar, não tem como voltar atrás. E eu achei isso fantástico, porque me veio à mente a imagem da lagarta, né? Se transformando, esse processo, até ela se transformar em borboleta. E é um processo no qual você não volta mais atrás. É irreversível. E eu lembrei disso porque hoje se fala muito nessa expressão, o novo normal, né? O que é o novo normal? O novo normal é exatamente, pensando no âmbito externo, essa mudança que é irreversível. Aconteceu algo na história que não volta mais atrás. Aquilo passou. Houve um divisor de águas. E é interessante a gente observar, porque como que as mudanças se tornam irreversíveis? Quando elas são estruturais. Quando ela mexe na estrutura. Quando acontece alguma coisa na história, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, pandemia, essas coisas que mexem na estrutura é irreversível. E o conceito é o mesmo para mudanças internas, nossas. Quando mexe com as nossas estruturas, elas se tornam irreversíveis. Verdade. Por isso a importância da gente perceber essa palavra mudança não como algo negativo, mas como algo necessário. Inclusive positivo. Faz lembrar... Depois eu falo dessa história para não ficar muito longa, para a gente ir para a próxima pergunta. Eu ia falar a história da vaquinha aqui, mas eu vou falar da vaquinha. Então, vamos lá. Aí tem uma outra pergunta, Ilana, que é: como ficará a relação dos clientes com as empresas pós-pandemia? Então, voltando mais para a questão empresarial. O que eu tenho percebido, né, que as pessoas estão ficando assim, não todo mundo, óbvio, porque isso é um processo, né, que a gente vai galgando para que mais pessoas tenham essa consciência. Mas eu acredito que as empresas, o que vai mudar é assim, que as pessoas vão buscar algo mais humanizado, né, buscar algo que a empresa trate o cliente de forma mais humanizada. A questão também da biossegurança, eu acho que se tornou uma coisa muito importante, a questão da higiene, a questão da segurança em geral, né? Dos produtos, dos alimentos, né? Quaisquer que sejam eles, né? Oferecer essas qualidades de segurança. A responsabilidade social, eu acho que está sendo uma coisa bastante... passando a ser mais visível, né? Os clientes estão olhando, assim, as empresas que estão engajadas em alguma causa social. A responsabilidade ambiental, eu acho que também é algo que vem crescendo, as pessoas estão mais preocupadas com a questão da degradação. Como eu digo, repito a você, né? Não é algo que está acontecendo em grande escala, mas eu acredito que essa consciência vai começar a crescer, né? Inclusive, eu percebo até nas escolas, assim, eu tenho, tipo, Cíntia mesmo, que está aqui presente, né? Ela tem um filhinho, e a escola passa a questão de reciclagem, né? Trabalhinhos também da questão de ajuda ao próximo. Eu acredito e tenho esperança, né? Eu espero que isso seja concreto e real e que isso alcance mais escalas, a questão da responsabilidade mesmo em relação ao mundo,
né? E entrando nessa conversa, você até falou da questão da comunidade, né, do seu valor, e foi bem interessante, porque essa live está acontecendo hoje, e ia ser algumas semanas atrás, não é isso, Rangel? E por Isso. coincidência, eu fiz uma seleção e entrei para um treinamento chamado Transitions Towns, né, cidades em transição. E é muito interessante, que é uma Certo. coisa que eu não sabia, que tem muitos lugares, muitas comunidades sendo formadas no mundo, autossustentáveis, entendeu? Com moeda própria. Então, assim, saindo um pouco desse sistema, né, tão Uhum. louco que a gente está vivendo hoje, que essa pandemia, esse vírus, né, fez a gente quieta, espera, né? E as pessoas, algumas, como eu digo, né, repito, algumas estão começando a ter essa consciência, então estão começando a criar alternativas de consumo, né, alternativas de convivência em comunidade. E é bem interessante, eu lembrei muito de você, Angel, esse treinamento. São 11 semanas, vai até outubro, se eu não me engano. E é bem interessante quando se fala disso, as empresas... E outra coisa, até em relação a financiamentos, a investidores anjos, as empresas que têm esse engajamento social, esse engajamento ambiental, estão tendo mais facilidade de obter investimentos nesse sentido, né? Eu fico muito animada. É muito bom a gente ver isso. Então, eu vou, até antes de falar um pouco sobre a sua fala aí, mandar um oi aqui para a galera. A Isaac entrou. Lalai, acho que a sua amiga Laís, falou, com certeza. Laís, com certeza, Ilana, parabéns pela live. ai, King obrigada, gente. Açaí, Irecê entrou, lá da minha cidade. Muito obrigado pelo prestígio. Damião Feitosa entrou. Pessoal, muito obrigado pelo prestígio. Antes de eu falar um pouco também sobre essa questão que a Ilana comentou, coraçãozinho, porque à medida que você vai mandando coraçãozinho, o Instagram vai divulgando Elaine, para mais pessoas. eu pensando que era Laís. Ó, Beijo, Elaine. Elaine. Elaine é amiga de Coraçãozinho aí. infância, Elaine. Saudade. Olha que benção. Que benção. Que bom a gente saber que tem aqui as pessoas que acompanham o nosso trabalho, mas não somente o nosso trabalho, são também amigos, são colegas, são pessoas que confiam em você e em mim, não só por a questão profissional, mas também por essa questão afetiva. Eu acho isso muito, muito lindo, esse apoio que a gente dá um ao outro. E, na verdade, esse apoio que a gente está dando um ao outro, seus amigos, meus amigos, seus colegas, sugestão de artigo para o próximo tema. Há qualquer coisa de grandioso acontecendo no mundo. Gustavo Tanaka, muito bom. É o nosso amigo Uau. Júlio Sacracenta falando. Então, Sandrinha. veja. É gente que eu amo aí. Muita gente. Olha que interessante, Lana. Pegando essa ponte, gente que você ama e que nos ama, essa questão da afetividade, essa questão do profissional, eu acho que isso tem tudo a ver com essa nova economia que você falou. Porque esse laço de afetividade é um laço que está indo para além das nossas amizades. E a economia está começando a perceber isso. Ou seja, você não é, como que eu diria, você não é afetivo no sentido de contribuir, no sentido de ajudar, no sentido de cooperar só com quem você conhece. O mundo está pedindo para que você seja assim, porque essa é a sua essência. E quem estiver fora desse novo, que eu acho que é a nova economia, vai ficar de fora também desse novo mundo, dessa nova era, dessa nova etapa. Essas comunidades que você mencionou, que estão sendo criadas, que têm moedas próprias, que são verdadeiras cooperativas, que você vê que, por exemplo, uma coisa que há pouco tempo, eu lembro, porque quando eu era criança falava-se muito disso, a gente tinha uma certa vergonha quando ganhava de alguma família roupas usadas, a gente tinha essa besteira. Hoje é muito comum você ter um brechó e você compartilhar aquilo que você usou. Hoje, a gente está deixando aquela era do descartável para trás. Isso mesmo, então, empatia. Empatia. E nada mais, assim como os seres humanos não são descartáveis, as coisas também não são. Elas podem ser reutilizadas. E o que eu achei interessante, né?
Desculpa, pode continuar. Não, não, pode falar. Então, o que boa, eu pode achei falar. interessante nesse treinamento é que, assim, um questionamento que fizeram é tipo, lá é tudo em troca, né? Baseado em troca, em permutas. E aí, não é aquela pessoa que tem menos habilidades, é aquela pessoa que tem menos. Não existe essa distinção lá, entende? O que você vai contribuir com o que você tem de melhor, mesmo que esse seu melhor não seja o melhor do outro. Então, não existe essa régua, que é a régua que a gente vive hoje na sociedade. Né? Tem pessoas que são valiosíssimas, que estão sendo subaproveitadas nos lugares que elas vivem, porque elas, né, por imposição da vida, por várias razões, as pessoas estão fazendo coisas que não sabem fazer, que não gostam de fazer, né? E é o que tem trazido, porque a gente se olhar ao redor, Angel, assim, o que me assusta muito, né? Eu como profissional de saúde, é o tanto de jovens adultos tomando antidepressivos, tomando antihipertensivos, né? Vivendo esse mundo, eu fico, meu Deus, isso me preocupa. As farmácias enricando, né? Aquela coisa de cada esquina uma farmácia. E eu não me conformo com isso. Eu sou aquele tipo de profissional que todo paciente que entra, eu falo, por que você toma isso? Você já experimentou isso? Não de você não tomar o remédio, entendeu? Mas de você acordar para você mesmo. Né? O que é que está trazendo? Apresentar uma outra alternativa. Isso, o que é que está trazendo esse processo de adoecimento na sociedade, na comunidade? Essa loucura, essa competitividade exacerbada, que eu acho que existe uma coisa saudável na competitividade. Até o ponto de você querer dar o melhor, né, do seu, mas não ser melhor que o outro. Não chega a ser nenhuma competitividade, né? Não é uma palavra utilizável nesse sentido. Mas as pessoas estão adoecendo, né? Isso precisa ser repensado. Antes do vírus chegar, as doenças já existiam, as doenças crônicas, as doenças emocionais. E isso veio só, né? Você vê que tá um boom aí de pessoas que estão, como se diz, a ponta do iceberg está sendo, né, imersa. Uhum. Né? Coisas que já estavam ali, é aquela coisa que foi mexido. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, tinha coisas paradas que estão sendo mexidas nas pessoas. Né? E é um convite, o convite ao autoconhecimento, é o convite à coletividade. Né? Você usar a máscara, você está protegendo também o outro. Né? Protegendo o seu familiar, protegendo. Então, eu acho assim que é tudo uma questão de você interpretar esse momento que a gente está vivendo da melhor forma, né? Tem até uma outra pergunta que eu acho que cai muito bem agora para essa sua colocação, que nós estamos mudando para melhor ou para pior, né? Nós estamos falando sobre mudanças. Então, galera, o tema central aqui, a gente sempre vai passeando aqui por outras reflexões, mas o tema central é mudanças. Então, mais uma vez, em uma sociedade capitalista, a Elaine perguntou, e como romper com isso se vivemos numa sociedade capitalista que vive pelo lucro? Então, eu não acho que é fácil. Não é. Eu não acho que é fácil, eu acho que é muito difícil. Mas eu acho que está acontecendo. Eu acho que aos poucos muita coisa está sendo quebrada. Inclusive, que desse eu conversava com um amigo meu sobre isso. A gente vive um momento de disparidades, de antagonismos, e de ideologias antagônicas que a todo momento se digladiam, né? E, historicamente falando, embora a gente se assuste com isso, sempre foi assim. É necessário que seja assim. Sabe por quê? Tem a tal do conceito da tese, da antitese, que se fala antítese, são dois antagonismos, e da síntese. Quando dois antagonismos, dois extremos se digladiam, dele vem um meio termo, vem uma síntese. E muitas vezes a gente se assusta com algumas coisas que acontecem, porque são movimentos antagônicos que entram em choque, mas desse choque vai acabar acontecendo uma mudança. Sim. Por exemplo, é absurdamente, é quase que inacreditável acreditar... A redundância foi da hora, né? Quase que inacreditável acreditar. Mas é inacreditável a gente saber que aconteceu a tal da escravidão, num qualquer momento da história. E aconteceu. E não somente aconteceu, como era legal, era amparado por lei. De tal maneira que o escravo fugitivo estava infringindo a lei.
Ele podia ser preso, ele podia ser chicoteado, ele podia inclusive ser morto. Estava tudo dentro da lei. Eu tenho um escravo e esse escravo foge, eu posso matar esse escravo, está dentro da lei. É impensável que uma sociedade passou por isso e enxergou isso como algo comum, normal, legítimo, legal. Entende? Então, foi necessário que movimentos entrassem em choque naquele momento para que a escravidão acabasse. Para romper aquele, né, para romper, você pega a questão da própria mulher, a figura da mulher hoje na sociedade, e você vê que há cerca de 50, não é muito não, cerca de 50 anos atrás, para a mulher, aqui no Brasil inclusive, poder viajar de trem, ela tinha que apresentar na estação de trem uma autorização do marido. É verdade isso, e choca a gente ouvir. E tem que chocar mesmo. E aí eu vejo alguns movimentos das mulheres se levantando e algumas pessoas criticando, mas precisa que haja esse movimento para que se mostre a partir disso. E aí, entrando na pergunta da Elaine, né? Sim. Elaine, você falou comigo? Entrando na pergunta da Elaine, eu acho que essa questão também, Elaine, do capitalismo é a mesma coisa. Eu acho que esse capitalismo exacerbado, compulsivo, mercadológico, puramente coisificado, sem olhar para questões humanas, ele está acabando. A minha percepção é que se está acontecendo um movimento de uma economia mais colaborativa, que eu nem acredito que tenha nome ainda. Não acredito que é o socialismo, por exemplo. Mas não existe ainda. É uma outra etapa. É um meio termo. Se você pega socialismo e capitalismo, você pode olhar os dois como antagônicos, a tese e a antitese, a síntese seria essa nova economia. Isso. Que poderia se chamar, talvez, de um capitalismo colaborativo, uma economia, nova economia, como alguns chamam. O que eu quero dizer é claro que é ruim ver muitas coisas, mas nós estamos em processo de mudança. Essas coisas são necessárias. Assim, eu acredito que elas... Desculpa, pode falar. Não, pode falar, Angel. Não, só para concluir, eu acredito que elas, respondendo essa pergunta e também a que está aqui, ela é sim para melhor, embora a gente não compreenda no momento em que as coisas acontecem. Então, eu acho que tem um diferencial aí, né, todas essas comparações que a gente é levado a fazer, né, em relação às mudanças. Eu acho que hoje a gente está em um cenário que a gente tem um pouco mais de liberdade do que antigamente. Então, assim, eu posso chegar agora e dizer, não, eu quero morar num sítio, eu quero produzir o meu alimento, eu quero morar em comunidades, né? Eu quero não ter que usar o dinheiro para tudo, o dinheiro moeda, né, para tudo. Então, assim, eu acho que vai partir de pessoas, como está acontecendo agora, são células, certo? Não vai acabar o capitalismo, não vai acabar a febre da corrida pelo iPhone, pelo PlayStation. Isso vai, né, por um tempo ainda perdurar. Mas os significados que se dá a isso, né? E outra coisa, as pessoas vão começar a entender que existem alternativas para isso. Entendeu, Rangel? Porque eu acho assim, que vai chegar um momento que as pessoas, inclusive as que gostam desse sistema meio louco, né? De correria, de consumo, ele vai chegar um momento que ele vai olhar assim e vai perceber que existem alternativas, que ele pode ter uma vida, não uma vida de reclusão, né? Que muitas vezes as pessoas entendem isso, né? Foi morar no monte, não assiste TV, não é assim. Eu acho que dá pra gente conciliar isso de forma consciente, de forma sustentável, né? Eu acho que a palavra sustentável é um termo que tem sido usado muito, mas o sustentável tem que ser levado para a nossa vida em geral. Eu tenho que ter uma vida sustentável. O que é uma vida sustentável? É uma vida que ela se retroalimenta e que cada vez mais eu preciso menos do externo para estar bem, né? Eu preciso estar me auto-reciclando, me auto-sustentando. Eu acredito que a gente está no caminho certo. Eu tô animada. Apesar desse momento, né? Muita gente está vendo isso assim, meio que com desespero, né? Eu mesmo sou profissional liberal, passei 4 meses com as clínicas fechadas, mas assim, em nenhum momento eu pensei só em mim.
sabe? Eu pensei no Exatamente. que isso vai estar trazendo de bom para o geral. E eu acho que está trazendo. É. Apesar dos A gente tem que pesares, ter um né? olho, a gente tem que ter um olho, esse olho que você tem aí, esse olho que você falou que teve, de você saber que seu consultório está fechado e que você não pensou só em você, você pensou no outro. Eu acho que falta muito isso. E talvez esse tema, o tema dessa live, que é mudança, nos chame para esse tipo de mudança. Porque a mudança para acontecer externa, ela tem que vir primeiro de dentro para fora. Eu acho que, por exemplo, você não cair em nenhum dos antagônicos, tentar chegar no meio termo. Tem uma frase do nosso querido Ariano Suassuna, autor de O Alto da Compadecida, saudoso Ariano, em que ele diz que ele não é pessimista e ele também não é otimista, porque os pessimistas são muito pessimistas, os caras veem negatividade em tudo. E os otimistas, por outro lado, também vê, é muito leve, vê muita positividade, não consegue. E ele não é nenhum extremo nem outro, ele se coloca como um realista esperançoso. Ele faz questão de colocar essa palavra, é um realista esperançoso, que é aquele que observa a realidade, sabe que ela existe, mas tem esperança de que ela está caminhando para melhor. E eu fico observando algumas pessoas dizerem, por exemplo, se você ficar falando em número de mortes todos os dias, você está indo só para o lado negativo. E o outro lado, se você negar também que haja esse número de mortes. Então, assim, como que eu vou olhar para um país que, inclusive, tem sido apresentado como, infelizmente, o pior país, um dos piores no enfrentamento à pandemia? Temos quase 100 mil mortes. Isso são 100 mil vidas, são 100 mil famílias. Como que eu vou olhar para essas pessoas e dizer, eu não posso olhar para isso porque eu tenho que ser positivo? E desconsiderar a dor de um pai que perdeu um filho, de uma mãe que perdeu um filho. Eu não posso fazer Não isso. dá. Eu preciso ser humano nesse mundo. O que eu não posso é me apegar de tal maneira que eu não consiga dar respostas à sociedade. Isso não Algo que pode me me travar. paralise, né? Não pode me paralisar. Isso não pode me paralisar. Exato. Mas eu preciso respeitar a dor do ser humano e fazer dessa energia, dessa revolta, inclusive, algo que vai jogar para a sociedade, de alguma maneira, a contribuição para que essa sociedade seja melhor através do que eu faço e de quem eu sou. E é isso que eu penso quando eu ouço a frase do Ariano Suassuna, que eu falei aqui, Um do esperançoso, realista né? esperançoso. E então, Né? Rangel, como você falou aí, né, da questão de eu não posso ignorar o que está acontecendo, né? O negacionismo, nem tão pouco eu posso ficar prostrada numa cama ou então trancada com medo, né? A questão do medo. Só que o que acontece? O ser humano ele tem uma dificuldade muito grande de usar o caminho do meio, né? Tem. O caminho do meio. Qual é o caminho do meio? É o que eu posso fazer nesse momento, que eu sei que eu posso fazer, que vai fazer a diferença, né? O que é que eu posso fazer nesse momento? Eu posso, como várias postagens que a gente vê, compre do pequeno, né? Prestigie Exatamente. a sua comunidade, use sua máscara, lave suas mãos. Se tiver alguém dentro de sua casa contaminado, avise a coleta de lixo, separe o lixo do... São Isso. pequenas coisas que eu vejo muitas pessoas, muitos mortos, não sei o quê, mas também não faz nada, né? Primeiro, É isso. abrir o shopping, a pessoa tá lá, na porta, na fila. Entende? Então, assim, é Jesus. contraditório isso. Por isso que É contraditório. a questão é que a gente tem que em tudo na vida é o caminho do meio. Eu acredito que não é Exatamente. fácil, né? Mas só a gente ter consciência disso, né? Que graças às mídias sociais a gente está tendo esse alcance de poder. Hoje, agora mesmo, temos 15 pessoas, né? 16 pessoas conversando a respeito de um assunto tão interessante que eu julgo que pode ajudar muita gente aqui. E
E está tendo um alcance maior, essa é a minha esperança, né? Você ter essas mudanças da questão do ensino à distância, de alguma forma você está adentrando de forma gratuita, muitas vezes na casa das pessoas, né? Eu acho que a informação é tudo. Temos quanto tempo? Eu tô perdida, viu? Eu não sei, mas o Insta vai te avisar, porque você entrou, né, pelo seu. Beleza. Ele vai te avisar daqui a pouco, estiver quase terminando. Então, deixa eu agradecer aqui sua amiga, Ilana. Cíntia Andrade, já era fã da Ilana, agora também sou fã do Rangel. Que live top. Olha, gratidão, obrigado, Deus abençoe, que bom. Coisa boa da pandemia, né, Elaine? Exatamente. Professora Thaís entrou. Thaís, que bênção. Galera, que bom ter essas lives, muito bom. Gratidão, manda coraçãozinho para o Insta mandar para eu vou deixar gravada, mais né, pessoas. Rangel? Vamos deixar gravado. E quando terminar, você já tem essa opção de gravar. Deixa gravada, pelo amor de Deus. E a gente pode sugerir mais temas, né? Para a gente ter próximos encontros, ter mais encontros, ter mais convidados. Tem esse seu amigo aí, que é filósofo, né? Nosso amigo Júlio Sacracenda já está na lista de convidados para as próximas lives. Acho que daqui a vamos prestigiar, gente. Vamos prestigiar conteúdo de qualidade, né? Às vezes a gente se perde um pouco nas redes sociais. Nada demais ver os memes, né? É bom ver uns memes, dar umas risadas. Mas parar um pouco também para falar sobre reflexões desse tipo, eu acho válido, né? Tem mais perguntas? É válido e necessário. Será que dá tempo? Tá, eu vou fazer o seguinte, nós temos uma... Olha que frase legal que eu até tinha separado para a gente. Os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não podem aprender, desaprender e reaprender. Do Alvin Toffler. Essa frase eu tinha deixado. Essa frase eu tinha deixado separada porque eu achei top e para esse momento. Os analfabetos são aqueles que não sabem mais desaprender e reaprender. E a gente está nesse momento. Desaprender o que a gente aprendeu e reaprender tanto questões de habilidades, competências na área profissional, por exemplo, quanto também questões internas. Nunca se falou tanto, Ilana, e eu acho isso muito bom, muito positivo, em autoconhecimento, autocuidado, espiritualidade, amor próprio. Eu lembro que quando se falava em alguém fazer terapia, isso era visto como... Eu não sou louco para ir para um psicólogo, psicanalista, para um terapeuta. As pessoas tinham essa coisa... Preconceito, entre aspas, né? Aqui, me perdoa, preconceituosa, idiota até, de associar alguém que faz terapia a alguém que tem problemas mentais e tal. O que acontece? Da mesma forma que você cuida do seu corpo, você acorda às 6 da manhã, às 7, às 8, às 9, ou no final do dia para fazer atividade física, e você sabe que precisa cuidar, precisa ter uma boa alimentação, por exemplo, você precisa dar essa mesma importância para a sua mente, para as suas emoções, para a sua inteligência emocional, para a sua questão de espiritualidade. Porque isso faz de você quem você, na verdade, é. Eu quero aproveitar o que a Ilana falou sobre essa questão de mudança exterior e quero falar um pouco sobre a mudança interior. Que, na verdade, eu acredito, Ilana, que mudar, transformar-se, ser melhor, evoluir, nada mais é do que você fazer o caminho de volta. É o caminho de volta para você mesmo. É o caminho de volta para a sua essência. Porque à medida em que a gente vai crescendo e sendo inserido na sociedade a partir das nossas relações, do nosso trabalho, daquilo que vão nos exigindo, etc. e tal, a gente vai se distanciando da gente, né? E esse distanciamento vai fazendo com que a gente, por exemplo, tenha que usar máscaras para agradar este ou aquele, para ser aceito por este ou por aquele grupo. Então, a gente vai, na verdade, se distanciando. Então, quando a gente fala em autoconhecimento,